você está assistindo esse vídeo agora, dá um pulo na nossa página do Facebook e no nosso site. Dê um curtir e fique por dentro de todas as novidades. Ao final desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. Tchau! Aleluia, hein? Nós temos algumas igrejas C3 lá na África, né? A gente tem igreja no Quênia, a gente tem igreja na Uganda, a gente tem igreja em alguns países africanos e é bem isso mesmo que acontece. A galera é muito alegre, as danças são bacanas, o louvor é outro. Uma vez um pastor amigo meu, que ele é o responsável pelas igrejas da África, ele postou um vídeo no Face, eu falei, não, os caras não louvam assim. E louvam mesmo. Meus negros pula, dança, rodopia, é uma alegria contagiante. Imagina um bando de australiano branquelão de olho azul indo lá cuidar dessas igrejas aí, Deus fazendo coisas maravilhosas, né? Amém? Deus é bom? Amém. Amém. Vamos então curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos, que hoje Deus tem uma palavra mega especial para a sua vida. Pai querido, Pai amado, nessa noite nós queremos invocar a Tua gloriosa presença, Senhor, e o doce Espírito Santo que faz com que a Tua palavra se torne palavra rema em nossas vidas. Faz com que as palavras desse texto, Senhor, faz com que os nossos testemunhos, as nossas histórias gerem vida, Senhor Deus, em nós, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que nós saiamos daqui cheio de vigor, cheio de fé, cheio de visão, cheio de esperança, Pai amado, porque muito maior és Tu que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua visão para a Tua igreja, para o Teu povo, é uma visão de paz e não de mal. Obrigado, Deus, que a Tua visão para nós, Senhor, é uma visão que nos dá, Senhor Deus, um bom destino e uma grande alegria na trajetória até lá, Senhor. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, Pai amado. Customiza a palavra a ser pregada aqui, a necessidade de cada um aqui presente, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos, Tu és maravilhoso. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série e essa série chama-se Vision Builders. Vamos traduzir. O que quer dizer Vision Builders? Vision Builders significa o quê? Pode me ajudar, Fran? Construtores de visão. Por que construtores de visão? Porque a visão ela não vem pronta. A sua vida não vem pronta, a sua vida é construída, a sua família é construída. É um tijolinho após outro tijolinho. É uma decisão após outra decisão. É uma ação após outra ação. É uma atitude após outra atitude. E de atitude em atitude, e ações em ações, é que nós vamos construindo a vida dentro da visão que Deus tem para nós, amém? Então ela não vem pronta, ela precisa ser construída, e visão é extremamente importante. O que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, realmente é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender por hoje. Vamos lá, Provérbios 29, 19. Versículo 18, diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação divina. Revelação divina também pode ser interpretada como onde não há visão. Onde não há visão, as pessoas perecem. E a palavra perecer tem um contexto de que as pessoas ficam nuas, as pessoas ficam sem cobertura, as pessoas ficam desprotegidas. Porque a visão de Deus para a sua vida, ela te protege, ela te leva a um destino. Agora, não confunda visão com vista. Quando você fica num hotel bonito, perto da praia, lua de mel, quem já foi de lua de mel a gente sempre fica num lugar bonito. E aí você olha aquele lugar bonito, aquilo é uma vista. Já está pronto, já está lá. Você já pode enxergar com o seu olho nu. A visão é muito diferente porque a visão fala acerca de algo que ainda não é, mas vai ser. Você não recebe visão de Deus para aquilo que você já tem, para aquilo que você já possui, para aquilo que você já é, mas para aquilo que você terá, para aquilo que você ainda vai se tornar. Amém? Como que se começa a construção de uma casa? Hoje eu preciso do engajamento de vocês. Vocês vão me ajudar a pregar aqui hoje? Quanto mais vocês participam, melhor fica a pregação, amém? Então vamos lá.
que precisa? Qual que é a primeira coisa para se construir uma casa? Errado. Errado. O sonho, a imagem. Mostra aí para nós, meninas, que a galera não está entendendo. Primeira coisa de uma casa é o projeto, é a ideia, é a imaginação, é aquilo que acontece aqui e aqui dentro do arquiteto, dentro do dono da casa que vai construir uma casa. Ela começa aqui e ela vai para um design, ela vai ser, antes de que o primeiro prego seja batido, antes de que a primeira estaca seja fincada, antes de até derrubar as árvores que precisam ser derrubadas para clarear o terreno, antes de qualquer coisa, se começa assim. E assim é como Deus. Qual a próxima imagem? Você tem, e aí depois vem a planta, você desenvolve uma planta, e aí depois você começa a execução do projeto. Então, tudo que nós temos hoje, tudo que nós usufruímos hoje, é resultado da visão de alguém. Quem aqui não tem medo de avião? Levanta a mão. Quem acha? Não tem. Quem acha que avião é uma bela de uma invenção? Nós só usufruímos disso porque alguém sonhou com isso. Porque alguém mentalizou e visualizou ser possível o homem voar quando ninguém ainda voava. E hoje nós estamos muito mais além do que desde a primeira, o primeiro avião. Então, por exemplo, computador. Quem gosta de usar computador aqui? Quem não consegue viver sem computador? Quem não consegue viver sem o smartphone? Isso tudo, mas a gente devia levantar a mão aqui, né? Tudo isso é resultado da visão de alguém. O Steve Jobs, o dono da Apple, que fundador da Apple, né, que já é falecido, uma vez ele começou uma palestra dele para falar acerca de um produto que ele havia idealizado, que começou na mente dele e depois foi levado ao público que nós usamos hoje, que já está até inserido no smartphone hoje, mas antes era separado, que era o famoso iPod. O iPod, ele era bem diferente. Antigamente, quando ele primeiramente lançou, ele começou com uma frase bem interessante a sua palestra. O que eu tenho para apresentar para vocês hoje são 1000 músicas no seu bolso. Que até então não era possível, mas alguém sonhou com isso, alguém foi atrás disso e fez com que isso se tornasse fosse algo abstrato, se tornasse algo real. E hoje nós temos a capacidade de ter muito mais que 1000 músicas no seu bolso, no seu celular. Por que visão é importante? Porque sem visão nós não teremos missão. Sem missão, você não vai ter um propósito. E se você não tiver um propósito, você não vai ter um destino. A pessoa sem visão é uma pessoa sem propósito. A pessoa sem propósito é uma pessoa que não sabe aonde vai chegar. Pode chegar a qualquer lugar. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês já viram uma brincadeira, eu já fiz isso. A brincadeirinha de se vendar os olhos e alguém te direcionar. Eita, pera lá. Eu quero chegar lá no Samuel, quem me ajuda? Vou para onde? Tô indo bem? Vou para onde? Reto? Ah, reto. Vira, vira. Esquerda? Direita? Para onde? Direita? Vai acabar o culto e eu não vou chegar no Samuel. Ainda vou me tropeçar no fio e vou fazer um desastre aqui. Ninguém consegue construir um futuro na escuridão. É impossível você chegar ao seu destino sem você enxergar ele, não é verdade? A escuridão vai afetar a sua visão, que vai afetar a sua mobilidade. Eu consegui ter uma boa mobilidade aqui? Não. Então, sem essa boa mobilidade, eu não vou conseguir chegar ao meu destino. Sem visão, eu fico completamente desajeitado. E quem vai me direcionar são os outros. E você viu que bagunça que é a pessoa que é direcionada pelos outros?
Porque todo mundo tem uma opinião. Me falaram esquerda, eu fui para a esquerda. Quem que sabe, mulher adora confundir esquerda com direita. Minha esposa é campeã nisso. Vira a esquerda aqui, amor. Estou dirigindo com ela em São Paulo, o Waze deu para não funcionar. Aí ela fala, pega a direita aqui, amor. Aí eu vou pegar para a direita. Não, não é a direita, é direita. É outra direita. O resultado, gente, é que se eu não tiver uma... Mas toda mulher simpatiza com isso, não é verdade? Oh, isso é coisa de mulher. Direita e esquerda, só isso, nada demais. É verdade, ela nem tem o que falar. Confunde mesmo. Então, gente, uma pessoa que não tem visão, ela fica completamente atrapalhada. Quem aqui já ficou atrás de um carro, você dirigindo, e na frente um cara que não sabe para onde está indo? Aí ele freia, ele para, ele não dá seta, ele vai para frente, ele vai para o lado e você atrás. Tudo que você quer é meter a mão na buzina e falar, sai da frente que eu quero passar. É horrível. E assim fica a nossa vida, quando nós não temos uma visão para onde nós devemos chegar. Se você não enxergar e não tiver uma visão, você não vai conseguir se mover para lá. Por isso que muita gente fica estagnada. Por isso que muita gente fica zanzando por aí sem chegar a lugar algum. Se eu não tiver uma visão para a minha vida, se você não tiver uma visão para a sua família, se você não tiver uma visão para a sua vida profissional, você simplesmente vai ser um produto do acaso. Por isso, visão é importante, certo? Olha que triste esse versículo de 1 Samuel 3, versículo 1. 1 Samuel 3 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Raramente o Senhor falava e raramente alguém tinha uma visão, alguém tinha uma direção de Deus para o futuro da nação. Imagina que triste. Lembra que nós lemos no primeiro versículo, na abertura da palavra? Sem visão o povo perece. Mas eu tenho boas novas. Sabe qual foi a doença que Jesus mais curou quando ele esteve na terra? Cegueira. Não teve nenhuma outra. Haviam muitos leprosos naquela época em Israel, mas Jesus curou pessoas mais de cegueira do que de qualquer outra doença, porque ele entende a importância da gente enxergar. Ele entende a importância da visão. E olha quais são as boas novas para você, se você puder abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Hoje nós vamos gastar um pouquinho de tempo no livro de Atos, em Atos 2, capítulo 2, versículo 17. Por falar no livro de Atos, quem estava aqui sexta-feira no culto do Espírito Santo? Levanta a mão que eu quero ver. E aí, resume numa palavra aí. O que foi para você? Quantas pessoas aqui falaram em línguas pela primeira vez, que estava aqui pela segunda vez, que estava meio empacado e desempacou, né? Muita gente, foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Uma vez por mês nós promovemos esses cultos e nós tivemos a presença de um pastor muito legal, muito engraçado, cheio de piada, mas cheio da unção de Deus também. Então foi um culto muito especial. E sexta-feira do mês que vem, desse mês agora, né? Fim do mês, teremos novamente. Então vamos lá. Atos 2:17 diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todo ser que respira. Derramarei o meu espírito. E os seus filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então, o que nós queremos dizer, o que a Bíblia quer dizer aqui nessa passagem é que o Espírito Santo está disponível a todos sem exceção. E ele faz uma ênfase entre servos e servas. Naquela época, o contexto servo e serva era uma pessoa mais desprezada pela sociedade. Era uma pessoa que não tinha condições, ela dependia do seu mestre, dependia do seu senhor. Mas aqui diz que até mesmo aquelas pessoas mais simples da sociedade seriam cheias do Espírito e iriam profetizar. Então Deus não faz acepção de pessoas, amém? Seu Espírito é para todos. Profetizar, ter visão e sonhar sonhos. Mas vamos focar na visão. Os jovens terão visões. Essa questão, essa passagem, desmembrando ela um pouquinho, quer dizer, visão aparece 77 vezes na Bíblia. E diz assim aqui nesse sentido, que os jovens vão ver a visão, os jovens vão entender a visão, os jovens vão andar na visão, os jovens vão ver o invisível se tornar visível, os jovens vão ver o abstrato se tornar realidade. É isso que esse versículo diz ao pé da letra. Agora eu te digo, se nós passássemos um raio-x espiritual, porque a visão ela é gerada no ventre. A visão de Deus é gerada no ventre e no coração do ser humano. É aqui que começa tudo. Daí vem para cá, vem para as nossas ações e ela se materializa. Mas se nós passássemos um raio-x, eu lembro a primeira vez que, quando a minha esposa ficou grávida, nós fomos fazer o primeiro ultrassom. Que coisa maravilhosa. Vai ver aquela cimentinha do tamanho de um grão de feijão, batendo com o coração super rápido. Era o nosso pequeno Joshua, já super vivo dentro do ventre de sua mamãe, da minha esposa. Se nós passássemos um raio-x espiritual sobre o seu ventre espiritual, que sonhos, que visões estão borbulhando dentro de você? Ao final desse culto, eu espero que algo comece a se mexer aí dentro. Amém? Temos que se empolgar com isso. Porque sem visão, nós perecemos. Sem visão, eu não vou chegar no meu destino. Eu não vou viver uma vida com propósito. Mas temos que tomar cuidado com a visão errada. Não basta só ter visão, muita gente tem a visão errada. E se eu tiver a visão errada, eu vou viver um propósito errado e vou chegar o quê? Num destino errado. Quem aqui sabe qual é a visão da empresa Souza Cruz, fabricante de cigarro? Eu tenho certeza que lá nos bastidores, não deve sair na mídia isso, né? Mas nos bastidores, nas reuniões de diretoria da empresa, mais pessoas precisam fumar. Nós precisamos fazer alguma coisa para que mais pessoas se tornem, como é que é a palavra? Viciadas, dependentes do cigarro. Mais possível. Qual vai ser a consequência dessa visão? Qual vai ser o destino dessa visão? Mais pessoas morrendo de câncer. Mais pessoas deixando suas famílias. Na nossa família, algumas pessoas já perderam sua vida por causa do cigarro. Qual é a visão de um traficante? Eu quero dizer aqui nessa noite que sem visão você perece, mas com a visão errada você também vai perecer. Nós precisamos da visão de Deus para nossas vidas. O traficante, ele quer dominar as bocas de fumo. Ele quer ter domínio, por isso que um briga com o outro, por isso que tem muitas balas perdidas. Você vai no Rio de Janeiro, o cara da favela X quer brigar com o cara da favela Y, um quer dominar o outro, e é uma guerra, uma disputa de poder, uma disputa de espaço, uma disputa para gerar mais viciados, e eles trabalham arduamente para destruir e gerar mais e mais violência. Resultado dessa visão, mais estrago para a nação. Mais pessoas indo presas, mais pessoas inocentes morrendo, mais mães se preocupando e perdendo seus filhos para a droga. Destino errado, visão errada. E às vezes as pessoas podem até confundir coisas de Deus da forma errada e também chegar a um destino errado.
que é o que nós vamos focar um pouquinho aqui nesse momento, que está no livro de Atos, vire só algumas páginas e vá até o capítulo 7, por favor, e vá até o versículo 54. Aleluia. Visão errada. Aqui diz o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu, visão, teve uma visão da glória de Deus. Ele viu Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles que estavam ali taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos a pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Vamos falar um pouquinho de Saulo. Saulo, para ele ter consentido, outra palavra diz que ele votou acerca da morte, que Estevão fosse apedrejado. Ninguém era apedrejado à toa. Normalmente os religiosos da época, eles tinham um concílio que se chamava Sinédrio. Essa reunião desses líderes religiosos, eles tomavam as decisões acerca do povo de Israel. Então eles tomaram a decisão de apedrejar Estevão e a Bíblia diz que Paulo consentiu com isso, ou seja, Paulo também votou a favor, Saulo aqui no caso, depois ele virou Paulo, ele votou a favor para que Estevão fosse apedrejado. Agora, um fato curioso, estudos dizem que Paulo, apóstolo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, ele era casado. Porque para ser membro do Sinédrio, você precisa ser casado. Então, só uma curiosidade à parte. Paulo consentiu, votou a favor para que... Eu vou usar de novo. Só deixa fácil para mim. Fica feio na foto, né? Um plástico preto. Eu tinha, sabe aquelas vendas que quando você viaja de avião eles te dão? Bem bonitinha, sabe? Bem da hora mesmo. Na correria esqueci em casa, mas eu ia trazer, ia ficar bem mais legal no vídeo do que um saco preto, né? Mas glória a Deus, né? A gente tem que se virar nos 30 mesmo. Então... aqui a gente vê no texto que Saulo consentiu com a morte de Estevão. Estevão, presta atenção, ele teve uma visão de Jesus. E aí aqui continuando no versículo 1 do capítulo 8, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez... devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo era um cara que conhecia o Pentateuco, que era a Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele conhecia. Mas ele tinha uma interpretação errada, ele vivia uma visão errada. E o fazia devastar, perseguir, atirar na prisão as pessoas. Se Saulo tivesse aqui hoje, naquela época fosse hoje, nós os cristãos, Saulo chegaria com um monte de guarda, lanças e espadas e levariam todos nós presos. Não ia conseguir nem dar tchau para quem ficou em casa, quem faltou no culto. Quem faltou no culto até se deu bem nessa época. Mas Saulo vinha, chegando com tudo, devastando a igreja. O que eu quero dizer para você é que Saulo, mesmo tendo ouvido, a Bíblia fala que Saulo estava lá e ele ouviu a visão de Estevão acerca de Jesus, ele não creu. Diga para quem está do seu lado, você precisa ver por si mesmo. Você só é realmente salvo quando você tem um encontro genuíno com Jesus.
Você só começa a enxergar e a perceber as coisas de Deus quando você tem um encontro genuíno com Jesus. Quando Jesus vem até você e você vai até ele e é bum, aquela coisa que marca aquele dia que a ficha cai, aquela coisa que você compreende, que as escrituras se abrem e você começa a sentir, agora sim eu tenho um senso de visão, um senso de propósito e um senso de destino. Vamos lá virar mais uma página. A história de Paulo, graças a Deus, não acaba aí. Olha o que acontece no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O cara ainda estava assim, ó, quero matar os discípulos de Jesus, quero perseguir os discípulos de Jesus. O cara era consumido pela visão, ele tinha paixão pela visão dele. Mas a visão errada. Como Deus é bom, hein? Às vezes ele pega as pessoas mais erradas e transforma nas mais certas. Ele pegou aquela paixão de Paulo, eu creio que ele viu, nossa, esse cara é tão devoto, ele tem tanta paixão para cumprir essa visão dele. Imagina ele com essa mesma paixão, com essa mesma devoção agora com a visão certa. Nós somos fruto disso. Então, a Bíblia fala aqui, ele ainda estava respirando ameaça de morte contra os discípulos, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas, pediu-lhe permissão, em outras palavras, para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pertencessem a Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Uau, que encontro radical, hein? Ele estava indo fazer o mal quando de repente, bum, brilhou uma luz, era Jesus, Jesus falou com ele, ele teve um encontro com Jesus e a partir daquele momento ele encontrou um senso de propósito muito diferente do que ele tinha. Ele encontrou uma nova visão e uma nova percepção para onde ele realmente deveria ir. Só quando ele teve o encontro com Jesus que tudo mudou. Não é diferente na minha vida e nem na sua vida. Nós precisamos de um encontro genuíno com Jesus para que as coisas realmente mudem. Visão é tão poderoso que você se torna aquilo que você vê. Aquilo que nós visualizamos, nós temos a tendência de materializar. E o pior é que o diabo, ele trabalha duro para obstruir nossa visão de Deus. Ele não quer que você enxergue seu potencial, ele não quer que você se veja vitorioso, ele não quer que você se veja liberto, com uma família saudável, ele não quer que você se veja prosperando, que você se veja avançando, porque você se torna aquilo que você idealiza. Se você pensar e ver você como um fracassado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um. A Bíblia fala que como o homem pensa em seu coração, como o homem se vê em seu coração, assim ele será. Visão é poderoso. O diabo não quer ver você se vendo, vivendo em santidade. Ele quer ver você falhando, quer ver você perdendo, quer ver você se amargurando, quer ver você vivendo no pecado. E você precisa fazer algo a respeito. É a sua vida e não a dele. Quem tem que ter uma visão para você é você, não ele. É você quem dita o ritmo, não é o diabo. Você pode optar em viver os sonhos de Deus, a visão de Deus para a sua vida, nas regras de Deus, é claro, porque tem condições, né? Você já leu aquelas promessas assim, né? Aquelas coisas lá, e daí tem lá embaixo assim, condições, né? Em inglês fala conditions apply.
né? Ou seja, tem um regulamento para ter isso aqui, né? E Deus ele promete coisas para nós, mas tem a nossa parte também. Se você estiver disposto a fazer a sua parte, Deus sempre vai fazer a dele e vai te honrar grandemente. Então nós não podemos permitir que o diabo nos direcione. Porque o diabo também quer te vendar. O diabo também quer te vendar, o diabo também quer direcionar a sua vida. Eu quero que você visualize fracasso ao invés de sucesso. Pecado ao invés de santidade. Luta ao invés de paz. Trevas ao invés de luz. Gigante ao invés de Deus. Eu sou um gafanhoto. Eu sou um fracasso. Eu não vou ser nada. Valeu, Chuchu. Dá uma salva de palmas aí pro Chuchu. Nós não podemos permitir que o inimigo faça isso. Eu não quis machucar o Chuchu, ia dar um Hadouken nele aqui. Se ele fosse realmente o diabo, tinha tomado. Nós aprendemos com o pastor Rony Vitorelli aqui na sexta-feira. Dá uma rajada nele. Se você só se vê fazendo o errado, você nunca vai aprender a fazer o certo. Você precisa começar a se ver em santidade. Você precisa começar a ver o tamanho do seu Deus. Sabe por que o povo de Israel não viveram as promessas de Deus logo de prima? Uma geração inteira morreu no deserto porque eles se viam como gafanhotos. Eles olhavam o tamanho dos gigantes e não o tamanho do seu Deus. É assim que o diabo quer nos direcionar. É assim que ele quer direcionar a minha visão e a sua visão, para que a gente olhe os problemas. Olhe o tamanho dos problemas. Olhe o tamanho dos desafios. Olhe o tamanho da treta que você tem na sua frente. Ele quer que você tire o foco de Deus e olhe para a sua circunstância. Foi assim que Pedro afundou quando ele começou a andar nas águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele perdeu o poder que estava atuando na vida dele. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Porque aquilo que você vê, você se torna. Se você ficar fixado em Jesus, você vai se tornar como ele. Visão de Deus. Então, primeiramente, nós falamos sem visão. Depois, nós falamos sobre visão errada, que não adianta nada ter visão errada. A pessoa batalha. Quando descobre, chegou no destino errado. E o pior é que, às vezes, nessa visão errada, o cara leva a família inteira com ele, né? Então, nós temos que buscar realmente qual é a visão de Deus para a minha vida. É o que nós vamos falar agora. Visão de Deus. Romanos 4,17 diz assim: Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. Deus que dá vida aos mortos, outra tradução da Bíblia, chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Eu lembro muito bem quando Deus me chamou. Eu estava sentado na primeira fileira, eu gostava de sentar na frente. Não porque eu era CDF, é porque eu precisava usar óculos. Eu só fui descobrir que eu usava óculos muito tempo depois. Então eu tinha que ficar na frente, senão eu não conseguia enxergar aqui a letra das músicas para eu cantar na igreja. Então eu sentava na frente, na primeira fileira, e veio um profeta pregar lá na nossa igreja, na C3, lá na Austrália, na igreja matriz, que é em Oxford Falls. E veio um profeta, aqueles profetão mesmo, bem profeta mesmo. Bom, acho que quem estava aqui na sexta, o Rony definiu bem, né? É aquele que quando você está chorando, ele ri, quando você está rindo, ele chora, e o profeta pira, né? Ele usou essa frase aí, o profeta pira. E o profeta pirou, porque ele olhou para mim e falou assim: posso orar por você? Aí eu falei: oração sempre faz bem, né? Claro, pode, né? Aí ele me chamou para frente da igreja. Gente, é uma igreja que tem muita gente, é muito grande lá. E aí ele me chamou, quando eu cheguei lá na frente,
ele começou a orar por mim e disse assim, ele começou a profetizar na minha vida. E ele disse assim, eu não te chamei para ser um simples seguidor, eu te chamei para ser um líder. Você vai juntar pessoas, juntar homens e mulheres. E aí ele foi falando umas coisas muito legais assim que eu falei, Deus, tu tem tudo isso para mim? Se tinha alguém que era Maria vai com as outras, era eu. Mas Deus já via liderança dentro de mim. E Deus é o único que tem o poder de chamar aquilo que não é como se já fosse. O cara me chamou de líder. O profeta, usado por Deus, me chamou de líder. Eu falei, que líder? Líder eu? Adorava imitar meus amigos, adorava ir nas modinhas. Se a galera estava fumando maconha, eu fumava maconha. Se a galera deixava o cabelo comprido, eu deixava o cabelo comprido. Tudo que a galera fazia, eu fazia. Porque eu queria ser aceito. Eu queria fazer parte. Porque se eu não faço, eu sou rejeitado. O mundo não é assim. Então, quando ele me deu essa palavra, eu falei, nossa, eu não consigo me ver assim. Mas hoje, por causa da palavra de Deus, eu tomei a decisão de começar a buscar a viver assim. Primeira coisa que eu fiz naquele culto foi comprar um livro de liderança. Primeira coisa que eu fiz, eu saí, a igreja tinha uma livraria dentro da igreja, eu fui lá, eu quero um livro de liderança. Qual? Qualquer um. Preciso aprender. Eu não sabia nem qual era o significado da palavra líder, quando Deus me chamou de líder. E liderança significa influência. Eu nunca tinha sido um influenciador, eu só gostava de ser influenciado. Mas Deus é aquele que é perito em chamar as coisas que não existem como se já existissem. Foi assim na minha vida, é assim na sua vida. A visão que Deus tem para você vai além das possibilidades. Ela desafia o status quo. Ficou bonito, né? Ela deve te intimidar. A visão de Deus deve desafiar você a largar as suas tendas. Foi assim com Abraão. Deus disse uma vez para Abraão, Abraão estava deitado dentro da sua tenda. Eles habitavam em tendas naquela época. Deus disse para Abraão, sai da tua tenda. Sai do teu confinamento, sai do teu achismo, sai das tuas tradições, sai, porque às vezes a gente cresce com tradição. Eu conheço gente que resiste vir à igreja porque os pais nunca foram à igreja. Então elas aprenderam que igreja não é necessário para a vida. A vida inteira cresceu com os pais não indo à igreja, a cultura de casa, a tradição de casa é não ir para a igreja. Então a pessoa acha que porque agora ela é adulta, ela tem que seguir as tradições que ela viveu do pai. E se as tradições suas estão todas erradas? E se tudo que você aprendeu até hoje está errado, você vai continuar vivendo no erro, não vai se dar a chance de, pelo menos, ir fazer uma visita e descobrir e ver por si só? Lembra que eu falei antes? Diga para quem está do seu lado. Você precisa ver por si próprio. Uma multidão estava ali no apedrejamento de Estevão. Só Estevão viu Jesus no céu. Todo mundo tacou pedra nele. Se as pessoas que estavam ali tivessem visto o que Estevão estava vendo, duvido que alguém tinha coragem de lançar a pedra. Nós precisamos ver por nós mesmos. E aqui Abraão saiu da tenda e Deus disse para ele, agora olhe para os céus e veja as estrelas. Assim será a sua descendência. Dá para você contar as estrelas do céu? Com certeza não dá. Um cara tentou contar. Ele fez um cálculo matemático. Quantos anos demoraria para ele contar as estrelas só de uma nebulosa, só de uma constelação? Acho que eram 1.257 anos. Só para ele contar um pedacinho ali. Só um pedacinho. Ai, 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 hein? Mas sendo que Abraão era velho e a sua mulher era estéril e velha. Tipo, triplo desafio. Mas a Bíblia fala que Abraão creu. E isso foi lhe imputado como justiça. A visão de Deus, além de ela ir além das possibilidades, além de ela desafiar o status quo, além de ela te intimidar, a visão de Deus ela também te constrói. Você começa a adiar, mas quando você chega em B, você não é mais a mesma pessoa.
A Bíblia fala que até Abraão não se chamava Abraão. Quando Deus primeiramente chamou Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão significa pai. Depois que ele iniciou a sua jornada, Deus mudou o nome dele. Agora você é Abraão, que significa pai de muitos. Tem um upgrade quando Deus te chama. Tem um upgrade quando você se inicia a jornada. Você vai começar a sua jornada com Deus num Fusca, mas você vai terminar numa Ferrari, amém? Deus te constrói. Não estou falando de coisas materiais, não. Você se torna uma Ferrari, tá? Tem irmão aí, né, da prosperidade que acha, né? Vai lá na Universal, se você quer essa pregação. A visão de Deus, ela te constrói. Você nunca vai ser o mesmo no começo da jornada, quando você vai chegar no final dela. Então, não só Abraão, foi assim também com Jacó. Jacó foi neto de Abraão. Jacó, quando ele recebeu o chamado dele, o nome dele era Jacó, que significa mentiroso. Ao longo da jornada rumo à promessa de Deus para a vida dele, a visão que Deus deu para a vida dele, porque ele teve uma visão, Gênesis 28, ele viu uma escada com anjos subindo e descendo por essa escada. Deus falou com ele, Deus se revelou com ele, ele teve um encontro com Deus, ele começou ali uma jornada de caminhar com Deus. Tanto é que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas naquele encontro ele disse, agora eu te conheço de ver. Agora você não é mais o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, agora você passa a ser o meu Deus. E naquele momento, Jacó iniciou a sua jornada. Num outro momento, ele tem um outro encontro com Deus e Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Que quer dizer aquele que viu Deus e venceu. Ou aquele que lutou Deus e venceu, lutou com Deus. Como diz meu amigo Daniel, foi a primeira luta de jiu-jitsu na terra. Jacó com Deus. E ali o caráter dele foi mudado, a fé dele foi restaurada e a esperança revigorada. Gideão, quando recebeu o chamado dele, ele estava escondido, amassando lá os negocinhos lá, tudo escondido, porque os filisteus vinham, davam um pau neles, levava tudo, destruía as plantações e estava com medo, estava fazendo tudo na moita ali, para ninguém suspeitar nada, porque senão iam levar embora o que ele estava fazendo. E aí um anjo aparece para ele e diz, homem grande e valente. Mas Gideão se via, não, você deve estar chamando a pessoa errada, porque a minha tribo é a menor de Israel, a minha família é a menor da tribo, e eu sou o menor da minha família. Ou seja, eu sou o menor do menor do menor, e tu está me chamando de grande? Está variando? Mas a gente tem que aprender a nos ver como Deus nos vê. Você precisa se ver como Deus te vê. A visão de Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto. Sempre vai fazer com que a gente saia da nossa tenda, saia do nosso achismo, aquilo que aprendemos no passado, sair da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. E não é, Deus tem algo novo para você, amém? Aleluia. Eu ouvi uma frase muito legal de um dos pregadores que eu mais gosto de ouvir, que é um negão chamado Bishop T.D. Jakes. O cara é fera. Né, como diz em inglês assim, né, tipo, eu pago pro cara. E ele falou uma frase que diz assim: Before anything great is achieved, your comfort zone must be disturbed. Não consegui imitar o sotaque dele, não. Mas quer dizer assim, antes de que qualquer coisa grande possa ser alcançada, a sua zona de conforto vai ser perturbada, vai ser mexida. Deus vai mexer você, amém? A visão que Deus faz com que a visão de Deus, ela faz com que você continue indo adiante, mesmo quando tudo diz para você parar e desistir. Mesmo quando os seus adversários são muitos. Mesmo quando você não enxerga a luz no fim do túnel. Mesmo quando a tempestade é tenebrosa. Né? Tem gente que passa por tanta tempestade na vida que se você digitar no Google tempestade, aparece o perfil do cara no Instagram. Mas ainda para essas pessoas, se ela tem visão,
ela consegue continuar levantando toda vez que ela cai. Atos 27. Essa vai ser minha última história. Continuando ainda na vida de Paulo. Paulo aqui, pintando um contexto para vocês, Paulo aqui, ele já tinha se tornado um dos apóstolos, ele já estava viajando, ele já tinha fundado algumas igrejas, e sendo que aconteceu que Paulo, ele foi preso por estar pregando Jesus. Ele já sofreu aqui apedrejamento, já tinha sofrido aqui muitas coisas pela causa de Cristo. Mas Deus deu uma visão para ele e disse: Paulo, me convém que você vá a Roma e conte daquilo que você tem ouvido e visto a meu respeito para César, para o imperador. É preciso que você leve a minha palavra, as boas novas, a minha mensagem de fé, amor e esperança para Roma, que era o centro da terra naquela época. Era o local de maior influência e domínio, porque era a época do Império Romano. Mas a caminho de Roma, Paulo ele era um presidiário, ele estava preso. E ele pediu para ser julgado em Roma porque ele queria ter a oportunidade de ficar cara a cara com o imperador. E ele foi de barco. E aqui diz que houve uma tempestade. Se você puder ler lá, vamos lá. Versículo 13 do capítulo 27. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Aqui em Santos, qual vento que é? Noroeste, aqui é o Nordeste, viu? O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passado ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram a mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o barco à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Gente, imagina, quem trabalha aqui em comércio exterior, imagina seu navio cheio de container, o seu cliente mais importante, com a carga mais preciosa, aquele negócio que você trabalhou anos para conquistar esse cliente, agora o barco está à deriva e eles estão tendo que jogar os containers fora para sobreviver, para salvar o navio. O navio não tem seguro, viu? E aí, aqui diz que no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias. Repete comigo, por muitos dias. Muitos dias de tempestade. E continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Aqui quem estava escrevendo isso era Lucas, ele era médico, ele era um seguidor de Cristo, ele não era um dos apóstolos, mas ele foi quem escreveu o Evangelho de Lucas e também aqui o Atos dos Apóstolos. E ele foi testemunha ocular dessas coisas, ele estava junto no barco e ele próprio perdeu a sua esperança. Só uma pessoa naquele barco não tinha perdido a esperança. Quem era? Olha o que diz aqui. Quando você é um homem de visão, uma mulher de visão, você não perde a esperança mesmo quando todos perdem. Mesmo quando todo mundo na sua família, todo mundo na sua casa, todo mundo na sua empresa, todo mundo no seu convívio já jogou a toalha, se você tem uma visão de Deus, você persevera. Por isso que visão é importante. Aí aqui a Bíblia fala que, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta,
pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, porque no começo do capítulo Paulo diz, vamos esperar passar essa época de tempestade para depois a gente continuar a viagem, mas os caras ignoraram o homem de visão, né? Quando você ignora um homem de visão, olha o que dá. E aí diz assim, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem. Pô, já tinha todo mundo perdido a esperança. Paulo diz, tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Eu fico imaginando os caras perguntando para ele, como é que você sabe? Olha para o céu, Paulo. Você está vendo algum sinal que essa tempestade vai parar? E se ela durar mais 10 dias? E se ela continuar por mais um mês? Nós não estamos nem enxergando onde nós estamos. O que nós vamos fazer? Como é que você pode dizer que todos sairemos daqui salvo? Olha o que ele responde. Sabe por que eu posso dizer isso? Tripulação do navio. Pois ontem à noite, versículo 23, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Olha que lindo isso. O anjo do Deus a quem pertenço. Pertenço a quem? A Deus. O Deus a quem adoro. O Deus a quem pertenço, o Deus a quem adoro. Dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, e o que acontecerá de modo como foi me dito. O anjo disse, Paulo replicou as palavras do anjo, imitando o anjo. Não, ele disse o jeito dele. Eu que imitei o anjo. Não tenham medo. É preciso, Paulo, que você compareça perante César. Por isso, você não sofrerá dano. A missão de Paulo ainda não tinha terminado. Paulo não podia morrer. A sua missão, o seu propósito, você ainda não chegou no teu destino. Você ainda está em progresso, você ainda está em jornada. Você vai chegar lá. Não importa o tamanho da tempestade, mas quando a gente tem visão de Deus, muitas vezes, meu chamado, o diabo tentou frustrar meu chamado. Muitas vezes o inimigo tentou me direcionar aqui, como na ilustração que eu fiz. Você nunca vai ser um líder. Olha para você, você nem fala direito em público. Olha para você, você nem tem a manha de lidar com pessoas. Olha para você, você mal Maria vai com as outras. Muitas vezes ele tentou me frustrar. Mas Deus me deu algo que foi uma âncora na minha vida. As palavras de Deus de que você é um líder ecoava dentro de mim todas as vezes que eu via o contrário. Quando a nossa igreja tinha 2 pessoas, 3 pessoas, eu sempre imaginei que eu estivesse pregando para uma multidão, mesmo estava na sala da nossa casa com 2, 3. Visão faz isso com você. Amém? Agora algo polêmico. Tem que ter um pouco de polêmica antes de terminar a pregação, né? Ai, ai. Você sabia que não é porque você tem uma visão de Deus é que ela vai acontecer? Eita, agora pegou. Deus me deu uma visão me chamando de líder. Mas não é porque ele me deu essa visão, isso era a garantia de que iria acontecer. Porque também tem a minha. Deus deu a visão para o povo de Israel, quando eles estavam ainda no Egito, de que um dia eles iriam habitar numa terra onde mana leite e mel, uma terra de abundância, uma terra onde eles não serão mais oprimidos, uma terra onde eles seriam livres, uma terra onde eles iriam prosperar. Eles tinham essa visão de Deus, e de fato Deus mandou o libertador Moisés, eles foram libertos do Egito rumo a essa terra prometida. Mas toda aquela geração não viveu essa visão. Só 2 homens, um chamado Josué e outro Caleb, foram os únicos que tinham fé, os únicos que acreditaram, os únicos que tinham esperança, os únicos que não desistiram da visão
quando todos os outros estavam se enxergando como gafanhotinhos. Todos os outros estavam duvidando. Todos os outros estavam sendo rebeldes. Mas sabe o que aconteceu? Deus cumpriu com a visão dele, mas com outras pessoas. Eu acho que essa é a coisa mais triste do mundo, quando Deus dá a visão para alguém, quando Deus chama um filho dele, uma filha dele para algo grande, para algo significante, para algo maravilhoso, porque Deus não tem chamadinho não, tudo que Deus te chama para fazer é nobre. Tudo que Ele te chama tem um impacto, uma história por trás, uma razão, um motivo que vai abençoar vidas. Você nem imagina o impacto que a sua vida pode ter quando você vive a visão de Deus. Você não tem ideia, mas é poderoso. E aqui eu digo... Mesmo assim, você pode não vivê-la. O povo de Israel, mesmo tendo a visão, mesmo vivendo vários milagres, não viveram, não chegaram ao destino correto. Deus cumpriu a visão dele com a outra geração, com os filhos deles. Mas não era o plano A de Deus, foi o plano B. E conosco, nós não podemos nos limitar e sujeitar a isso. Eu não quero que Deus escolha outro para estar aqui no meu lugar. Eu quero ser a última escolha de Deus, a última opção de Deus. Que Ele não tenha outra, porque Ele vai cumprir a visão dele. Nós estamos aqui na nossa campanha do Vision Builders, construtores de visão. Essa série nós vamos falar a cada domingo acerca de quão maravilhoso é. Nós vivemos a visão de Deus, nós construímos a visão de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre abençoados para abençoar. Depois nós vamos falar também sobre indo de eu para nós. A importância do time, a importância da equipe, a importância de se unir a mais pessoas para a gente alcançar coisas significativas. Então o que eu quero dizer para você é que se nós não fizermos nossa parte, Deus vai cumprir a visão dele, mas com outra pessoa. Por isso que a Bíblia fala que no céu vai ter choro e ranger de dentes. Não é de quem vai para o inferno, não vai para o céu, faz sentido? Quem vai para os céus foram os que receberam Jesus, creram no seu coração, foram salvos pela graça de Deus, mas não viveram o seu chamado, não viveram o seu potencial, não viveram a visão que Deus tinha. Vão entrar raspando e lá... vai ter choro e ranger de dentes, que Deus vai mostrar, olha, como você não quis, como você não deu valor, como você quis viver a tua visão e não a minha, como você priorizou outras coisas e não eu. Ó, eu tive que escolher esse fulano aqui, mas esse era para você, mas infelizmente eu tive que cumprir através dele. Aí você vai chorar, vai ranger os seus dentes. Eu não quero viver isso. Eu quero chegar diante de Jesus e Ele olhar para mim e falar: muito bem, servo bom e fiel. Entra no teu paraíso. Tem um banquete te esperando. Ezequiel 12. Você não precisa abrir lá não, eu vou ler para você. Ezequiel 12 diz assim. Cadê o meu escudeiro aqui? Ezequiel 12. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Que nós não sejamos rebeldes, amém? Que nós possamos enxergar com nossos olhos da fé, ouvir com nossos ouvidos a voz de Deus. Olha o poder da visão. Mostra a foto 3 aí, por favor, Mia. Nós somos resultados da visão de alguém. A igreja C3 Oxford Falls, lá na Austrália, a igreja matriz do movimento C3, era um galinheiro. Era uma fazenda de galinhas. Mas quando o pastor Phil Pringle botou os pés lá, ele não viu isso. Põe a outra foto, olha o que ele viu. Foi isso que ele viu. Ele não só viu isso, ele viu eu, você,
no Brasil. Ele viu a galera da África. Ele viu a galerinha que está começando no Japão. Ele viu a galerinha de Hong Kong. Ele viu a galerinha na Europa. Nós temos uma igreja na Turquia. Ele viu a galerinha lá. Ele viu a galerinha no Canadá. Ele viu a galerinha no México. Ele viu a galerinha nos Estados Unidos. É por causa da visão, da fé e do sacrifício deste homem, da esposa dele, de toda a equipe que acompanha ele, que nós estamos aqui. Somos frutos disso. Agora, quem será o fruto da sua fé e do seu sacrifício? Quem será o fruto da sua visão? Nossa família precisa ser. Muitos que nós nem conhecemos ainda precisam ser. O que você vê quando você fecha os seus olhos? O que as pessoas veem em você? O que Deus pode enxergar em você? Deus está nos dando a oportunidade de juntos construirmos algo de significância, que vai impactar não só essa geração, mas as vindouras. Minha pergunta é, você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte disso? Nós cantamos aqui hoje. Escreverei a história de Deus nessa nação. Você quer fazer parte disso? Não está me convencendo, não. Você quer fazer parte disso? Quando você abraça a visão de Deus para a sua vida, a visão de Deus para a igreja dele, Deus abraça a sua. Deus abraça a sua casa. Quando você se dispõe e se compromete a ser um abençoador na casa de Deus, a trazer seus talentos, a trazer suas finanças, a trazer o seu compromisso para com a visão e a obra que Deus tem dado, Deus se compromete com os seus sonhos, com as suas visões, com os seus desejos, com a sua casa, com o conforto do seu lar. O que tem te impedido de ver isso? O que tem te impedido de ver isso? Um livro de Malaquias é um livro muito interessante. Ali o povo de Israel não estava enxergando a visão de Deus, porque eles estavam colocando a sua visão pessoal na frente da do Pai. E Deus vira para eles, manda esse profeta falar para eles: olha, vocês têm colocado o seu dinheiro em sacos furados, porque vocês têm me roubado. Como assim? Nós estamos te roubando, Senhor? Vocês têm dado prioridade para a casa de vocês, e quanto a minha está bagaçada. A minha está em entulhos. A igreja de Deus naquela época estava em entulhos e todo o povo estava focando, dando prioridade. Sabe que você prioriza algo que não é Deus e vai bloquear a tua visão, você não vai enxergar Deus? O que eu preciso remover nessa noite? O que eu preciso remover para que eu possa colocar Deus em primeiro lugar? Porque se eu ver Deus, eu vou me tornar como Ele. Se eu ver, eu me torno aquilo que eu vejo. E se eu vejo Jesus, Ele vai poder me direcionar, Ele vai poder me guiar, Ele vai poder revelar. E sabe, Ele se importa com os seus desejos. Ele vai realizar. Se você vê a fé e o sacrifício dos nossos pastores, Phil e Chris Pringle, a vida que eles têm hoje é maravilhosa. Mas eles priorizaram a visão de Deus. Eu não conheço uma pessoa que priorizou Deus e se lascou. Não conheço. Mas eu conheço muita gente que colocou os seus planos na frente dos planos de Deus e se ferrou. Mas muita gente mesmo. Sua vida de oração determina o potencial da sua visão. Eu lembro daquela passagem do profeta Elias. Numa época de seca, ele orava por chuva. Deus deu uma visão para ele de que a seca iria cessar. Aí ele foi lá, fez aquele sacrifício todo, ofereceu, veio o fogo do céu, matou os profetas de Baal e ele foi orar. Ele colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar. Aí ele mandou o seu servo: vai lá ver se tem algum sinal de chuva. O servo ia lá, subia no monte, olhava o mar, voltava: Senhor, não vejo nada. Ele continuava orando e dizia: vai lá de novo. O servo ia, olhava, não vejo nada. Vai lá de novo.
A Bíblia fala que por 7 vezes o profeta fez isso. Na 7ª vez, o servo foi lá, subiu de novo, olhou e voltou dizendo com relatório: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é uma nuvem? Do tamanho... Você olha um avião, quando você está aqui na terra olhando para o céu, você vê um avião, ele não é pequenininho. Imagina uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquele profeta, na hora, ele já levantou, pronto, é esse o sinal que eu preciso. Se você quer viver a visão de Deus, você tem que aprender a dar valor para os pequenos começos. Você tem que aprender a valorizar e não desprezar as pequenas bênçãos que Deus tem trazido na sua vida. Você tem que aprender a dar valor para as coisas pequenas. Porque se você aprender no pouco, Deus vai ser sempre fiel em você no muito. Minha mãe sempre orou. Lembra? O potencial da sua oração determina o potencial da sua visão. Sua vida de oração. Minha mãe era como esse profeta. Ela ajoelhava, orava. Eu indo nas baladas, eu chegando bêbado em casa. Não, meu filho vai ser de Jesus, meu filho vai ser de Jesus, meu filho vai ser de Jesus. Voltava, eu chegava bêbado. Minha filha vai ser de Jesus. Aí minha irmã se envolvendo com os caras mó errado. Mas minha mãe não desistia, era como profeta. Aí um dia ela viu a nuvem do tamanho da mão do homem. Quando eu liguei para ela lá da Austrália e disse: ó mãe, tô indo na igreja. Voltei para Jesus. Esse é um sinal que a sua chuva vai descer. Quando eu contei para ela que eu ia fazer seminário para me tornar um pastor, ela pirou. Aí ela deu pirueta, literalmente. Ela assistiu a minha consagração ao vivo na internet, lá de casa. Era madrugada no Brasil, à noite na Austrália, ela estava lá assistindo. Ela sempre se segurou na visão que ela tinha para a família dela. Hoje meu pai é convertido, eu e minhas 2 irmãs na casa de Deus, porque minha mãe foi como esse profeta Elias. Mesmo quando tudo parecia o contrário, ela persistia. Você tem uma visão para sua família? Sua família não vai se tornar uma família de Deus se você não tiver uma visão para ela. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tinha uma visão para a família dele. Ele tinha uma visão para os deles. Você tem uma visão para os seus? Nós vamos falar um pouco mais disso semana que vem. Se nós não tivermos uma visão, nós não teremos um propósito. Se nós não tivermos um propósito, nós não teremos um bom destino. Chegou a hora de você ver a sua visão. Feche seus olhos. Deus disse para Abraão: eu vou ler a promessa que Deus fez a Abraão, mas eu quero que você entenda que era como se fosse Deus falando para você nessa noite. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: o que você precisa separar de você hoje? O que tem impedido você de ver Deus? O que tem impedido você de ver a visão que Ele tem para sua vida? O que você precisa separar, dizer para Deus hoje: Deus, eu não quero mais isso. Qual a atitude que eu devo tomar para que isso pare de obstruir a minha visão de Ti? De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Agora que não tem mais ninguém te obstruindo, olhe, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você. Se você consegue ver a doença fora da sua vida, Deus te dará. Se você consegue ver sua família salva e cheia de Deus, Ele te dará. Até onde a sua visão consegue chegar?
A partir do momento que nós começamos a desobstruir aquilo que nos impede de ver Deus, Deus começa a desvendar coisas para nós que nós ainda não sabemos. Até onde os seus olhos podem ir? Deus tem algo maravilhoso para você. Ele quer que você viva essa visão. Ele quer que ela gere paixão dentro de você. Ai, pastor, mas eu não sei o que é essa visão que Deus tem para mim. Ótimo. Abrace a visão da casa de Deus, que você vai ver que Ele vai revelar qual é a sua. Específica para a sua vida. Muita gente diz, ai, mas eu quero a bênção. Cadê minha bênção? Vai aonde Deus está abençoando já. Se conecte onde Deus está derramando bênção. Você vai ver que vai respingar sobre você. Deus está derramando bênção sobre a casa dele. Deus está derramando bênção sobre a noiva. Faça parte da noiva de Cristo. Seja a noiva de Cristo. Você vai ver que as bênçãos vão fluir em você. Pai querido, enquanto estão todos os olhos fechados, Senhor, cabeças curvadas, eu te peço nessa noite, Senhor, visite cada coração e fale aos teus filhos o que eles precisam lançar fora. O que você precisa lançar fora nessa noite? Abraão precisava se separar de Ló para enxergar e viver o que Deus tinha para ele. Deus tem coisas maravilhosas para você. A visão de Deus é tão importante que você tem que fazer tudo para vivê-la. Senhor Jesus, leva embora tudo aquilo que nos separa de Ti. Nessa noite, que o Senhor possa soprar o seu vento aqui nesse lugar e que tudo aquilo que tem obstruído nossa visão, nosso entendimento, nós queremos ser como aquilo que foi profetizado. Os jovens verão visões. Senhor Pai, nós pedimos que agora Tu possa revelar visões aos nossos corações, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, aquilo que o Senhor tem para nossa família, aquilo que o Senhor tem para nossa casa, aquilo que o Senhor tem, Pai amado. Nós queremos agora saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Vai revelando, Senhor Deus. Mostra-nos em sonho. Mostra-nos, Senhor Deus, através dos profetas. Mostra-nos através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, assim como Tu falou com Abraão. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz e sair da nossa tenda. Nós possamos olhar para as Tuas promessas e buscar vivê-las. Não escolha outro, Senhor Deus. Que não passe de nós. Que não passe de nós o Teu mover. Que não passe de nós o avivamento. Que não passe de nós, Senhor Deus, os Teus planos e os Teus desígnios. Nós queremos ser esses, Senhor Deus, que vão viver as Tuas promessas. Esses que vão ver, Senhor Deus, e ser agentes transformadores nessa nação, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia.